Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Gente, desculpa aí a minha sumida, mas é porque esses dias, por causa do trabalho, não tá dando mais para fazer gravação sexta-feira. Eu andei sumida, mas estou de volta aqui no canal. Quero deixar nessa tarde abençoada 2 versículos da Bíblia, da palavra de hoje, que está no livro, o primeiro versículo no livro de Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 7 a 8. Porque fala muito quando a gente simplesmente ignoramos o chamado que Deus tem para nós, né? Então a gente devemos refletir um pouquinho mais sobre essa ignorância, assim, que a gente ignora, né? Muitas vezes Deus nos chama e a gente simplesmente não damos ouvidos, simplesmente nós deixamos de atender o chamado que Deus nos tem, né? Porque achamos que não é importante, por causa de quê? Por causa que a gente acrescentamos outras coisas prioridade, né? E deixamos de priorizar a Deus, né? Que Deus nos dá todo dia, né, uma nova vida, nos prepara um novo amanhecer, né? E Ele quer que buscamos a Ele, né? E principalmente, né, que nós nos aproximamos de Jesus, seu Filho amado, né? Então, no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 7 ao 8, vai dizer: porque não nos chamou Deus para a imundícia. O que é imundícia? É o pecado, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, Deus, Ele quer que nós, né, Ele chama nós para a santificação. Ele quer que nós deixamos o pecado, aquele pecado de lado, né? Muitas vezes nós ignoramos o seu chamado, muitas vezes nós temos o chamado aqui e simplesmente viramos as costas. E se nós ignorarmos o chamado dele, nós não estamos somente ignorando o homem, né? Desprezando, mas também a Deus, porque Deus, Ele deu o seu Espírito Santo. É fácil ignorar o chamado, né? A santidade no mundo, né, que vivemos. E hoje em dia o mundo em que vivemos tem muitos padrões, tem muitas comparações, né? E o inimigo faz com que comparemos nosso estilo de vida com as pessoas ao nosso redor. Cada redor que a gente vê, ao nosso redor inteiro, a gente vê um estilo de vida diferente, as pessoas, os estilos de vida delas, né? E aí nós simplesmente às vezes comparamos, né? Aí Ele quer que nós nos iluda, né? Por exemplo, se eu tenho um estilo de vida de um jeito e tem uma pessoa lá com um estilo de vida de outro jeito, o inimigo vai simplesmente fazer com que eu me iluda com aquele estilo de vida. Eu vou me desvalorizar porque eu vou estar me comparando com ele, com aquela pessoa lá. Então, mas a questão não é a comparação, né? Então, nossos pecados também, né? Comparar nossos pecados com os pecados dos outros. Então, se eu tenho um pecado aqui, se eu tenho um estilo de vida aqui de um jeito, vou comparar com o estilo de vida daquela outra pessoa, vou estar comparando os pecados dela também, né? Então, a questão não é comparar os nossos pecados, e sim a questão de ter um coração agradecido, purificado pelo Espírito Santo e salvo pela graça. Gente, é muito simples. Vai ter gente que vai dizer: mas eu tenho um coração, eu não quero um coração desse que é enganoso. Nossos corações sempre é enganosos, mas tem sempre aquele coração, aquelas pessoas que têm um coração agradecido, purificado, né, e santificado pelo Espírito Santo, que ele está salvo pela graça. Então devemos ser sempre agradecidos a Deus todos os dias das nossas vidas, quando acordamos e quando levantamos, agradecer a Ele pela noite, pelo dia e pelo aquilo que Ele está nos preparando, né? Ignorar ou minimizar o chamado do Espírito à santidade é rejeitar a Deus. Vamos zelar mais, né, pela santidade das nossas vidas, tanto porque é o que Deus quer de nós, como
também porque é o que nós devemos buscar a Deus. Então, Tessalonicenses, ele fala que devemos buscar mais a Deus, não devemos comparar aquilo com o outro. E outro versículo está lá em Isaías, né, capítulo 43, versículo 13, que Deus, ele é soberano, né? Que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer, né? Escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Ninguém há que possa fazer escapar das mãos de Deus, porque agindo ele, quem impedirá? O inimigo pode até tentar, mas não vai impedir os planos de Deus na sua vida. Deus é aquele que tem a soberania sobre tudo, porque ele é o Senhor de tudo, o que era e o que é e o que há de vir. A soberania é o domínio de tudo e de todos. Sua vontade está acima de todos, de todas as coisas. Deus é soberano e reina absolutamente desde a fundação do mundo. Deus é Deus. Ninguém há de impedir o que Deus tem no plano, na minha vida, na sua vida, né? Imagina, Deus quem impedirá. Deus, ele sempre faz a vontade dele, né? A gente pedimos as coisas a Deus, Deus não vai fazer o que nós pedimos, porque certamente Deus sabe o que nós precisamos, né? Então, certamente, se eu vou pedir a Deus que eu queira uma vida melhor, que eu queira aquilo, que absolutamente eu não vou precisar, Deus sabe as minhas necessidades. Então, Deus conhece nossos corações, Deus é soberano em tudo. Ele não poderia executar toda a sua vontade, e isto ele fará sem impedimento algum por toda a eternidade. Afinal, agindo ele, quem impedirá, né? Se ele não, sem a soberania de Deus em nossas vidas, tudo que Deus criou, né? É só olhar ao seu redor que Deus fez os céus e a terra, né? E aí Deus é soberano em tudo Deus pode, tudo Deus fará na minha vida e na sua vida. Vamos orar hoje a oração que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja, que Deus venha abençoar esta nação, venha curar dessa pandemia, né? Que isso foi um propósito dele, isso é a permissão de Deus para que nós venhamos aproximar-se mais de Deus, venhamos mais buscar mais a Ele, né? Porque muitos estão afastados, muitos estão achando que não tem mais jeito, muitos estão até desacreditados, né? Então, nós oremos hoje, nesta tarde maravilhosa, para que Deus venha nos abençoar, venha nos curar, eu peço não só na minha família, como na família de vocês também, né? E que Ele venha, né? Que todos venham a servir a Deus, que todas as pessoas, que aqueles que estão afastados, aqueles que estão desacreditados, achando que não tem mais fé, achando que não tem mais jeito, venham crer no poder que Deus vai fazer, né? Que Deus é soberano, Ele faz, Ele ainda em tudo que ainda há por vir. Senhor Deus, que maravilhoso e que magnífico é ter um Deus soberano. Não há ninguém que possa semelhar-se ao Senhor. Ó Senhor, é o único que pode anunciar o fim deste princípio desde a antiguidade, as coisas que não sucederam. O Senhor nos chamou para sermos seus filhos e tem cumprido e executado o seu propósito. Obrigado, Senhor, pois Tu és o único Deus, soberano e verdadeiro. A Ti seja dada toda glória e honra, o louvor e adoração pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, meu Pai, entrega esta tarde, Senhor, para que o Senhor venha entrar em cada lar, Senhor, venha entrar com providência, Pai. Venha curar, Senhor, venha renovar e restaurar cada lar, cada família, Senhor. Venha colocar em cada coração, Senhor Deus, um pouquinho de fé, Pai. Aqueles que não têm, aqueles que não acreditam mais em Ti, Pai. Que para eles ainda não, que para eles acha que não é possível nada, Senhor. Mas Tu és o único Deus soberano e verdadeiro, Senhor. Mostra-me o Teu poder, Pai. Venha com a Tua graça, Senhor, para cada um daqueles que crê, Pai.
Em cada família eu sei que não é fácil, Pai, passarmos por lutas, passarmos por provações, Senhor, mas sei que sempre no deserto o Senhor não nos abandona. O Senhor sempre está conosco. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E amanhã eu venho nesse mesmo horário com mais um vídeo, assim, para o canal, para todos aqueles, né, que eu vou sempre trazer no sábado, às 4 horas da tarde, e no domingo também. Vamos trazer um versículo e oração. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.